Quando você falou um sindicato, para algumas pessoas é algo, é, algo grosso, é algo radical, e não é. O sindicato ele é uma instituição que defende os direitos da classe trabalhadora. É o sindicato que vai negociar diretamente com a gestão. E o que o sindicato faz, é importante salientar, que tudo é decidido em assembleia. Tem servidor que fala, eu vou fazer isso por conta própria. O sindicato não se responsabiliza, porque tudo é definido em assembleia. Então, quando se tem uma pauta, a pauta é levada pela diretoria para a assembleia, que é um momento de reunião entre os afiliados. E até quem não é afiliado também participa, só não tem direito a voto. Então, o sindicato tem um papel fundamental não só para os servidores, mas para toda uma sociedade. Vou dar um exemplo. Eu tive um acidente muito grave de moto em 2011, né? Muito grave mesmo. Passei 2 meses no USE, né, internado, e retornei. Quando eu retornei, o sindicato daqui estava numa luta muito grande, porque no povoado Cuiabá não tinha médico. O sindicato fez uma campanha, um abaixo-assinado, 2011, 2012, isso, finalzinho de 2011, nunca esqueço. E eu com o bracinho quebrado lá, ajeitado, mas estava lá com a prancheta pegando a assinatura do pessoal para mostrar para o Ministério Público que a comunidade precisava de um médico, e nós conseguimos um médico para aquela comunidade. Então, assim, o sindicato tem um papel bem mais, né, do que defender o trabalhador. Quando ele defende o trabalhador, automaticamente ele está defendendo uma comunidade. Então, assim, a gente fala, o sindicato, por exemplo, cobra que tenha remédios nos locais nos hospitais, no hospital, nos postos de saúde, né? É o sindicato que vai ver se o servidor está sendo tendo perseguição política, sofrendo algum tipo de assédio moral. Então, o sindicato ele é um instrumento que, infelizmente, às vezes não é compreensível, não tem uma compreensão pelos próprios, não todos, mas alguns servidores não entendem isso. Né? Pensar, o sindicato está com A, B político. Não. Depende da diretoria que esteja feita, que tem um caráter. Então, por exemplo, essa atual diretoria que tem hoje, eu posso falar porque a gente tem um conhecimento, eles têm um caráter. Então, independente, pronto, eu vou dar um exemplo. Eu era presidente do sindicato, do Sindicerv Canindé. Eu votei, apoiei, fiz campanha para Heleno Silva. Heleno Silva ganhou. Com 3 meses de mandato, eu fiz uma paralisação contra Heleno Silva, porque ele não estava concedendo o reajuste, e concedeu depois. Então, assim, a gente tem que entender o nosso papel. Então, o sindicato tem um papel muito importante aqui em Canindé de São Francisco, o sindicato daqui. Porque, vou dar um exemplo, reajuste salarial. Quando não dá reajuste salarial, o sindicato organiza os servidores, e aí fazem uma paralisação, fazem um movimento. Então, o sindicato ele é um órgão muito importante para a sobrevivência e defesa do servidor público. Pronto, vou dar um exemplo. Foi o sindicato que lá atrás foi no Ministério Público colocar que deveria ter concurso público em Canindé de São Francisco. E muita gente não sabe disso. Então, o sindicato ele é a favor de concurso público, né? Porque, por exemplo, o pai que tem casa, a mãe está em casa, quer que o seu filho entre a gente fala muito isso no movimento sindical, entrar pela prefeitura na porta da frente, que é através de um concurso público. Porque a gente sabe algumas situações que existiam, que possa ser que exista, e não é uma forma correta. Então, a gente pregava muito isso. E, assim, não é porque eu não sou mais presidente do sindicato que eu deixei de ter a minha essência. Eu tenho minha essência. Olha que eu estou falando isso, hoje eu faço parte de uma gestão. É que complexo isso. Mas eu sei muito bem separar as coisas. Eu estou lá para fazer mais pelas pessoas. E eu estou fazendo. O dado que eu dei agora há pouco, eu não finalizei, que a gente saiu de 45 agentes culturais cadastrados. Nós temos hoje 265. Então, são 265 pessoas que, se estiverem com seus mapas culturais atualizados, podem concorrer a qualquer tipo de lei de incentivo à cultura. Então, o sindicato, nós temos que ter cuidado para não rotular como algo ruim. Né? E eu falo isso porque é importante esse momento, que as pessoas pensam, o sindicato, poxa, vamos valorizar o que a gente tem. Eu falava até com alguns servidores, a gente torce pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, e aquela instituição que realmente está defendendo a gente está desdenhando ela. Peraí. Vamos fazer um autocrítico, uma análise, o que o sindicato realmente está fazendo. Então, assim, tem que ser respeitado a instituição. Mas é isso. O sindicato tem um papel fundamental na defesa dos trabalhadores, não só da questão salarial, mas da questão da condição de trabalho. Como é que está o trabalho de cada local desse? A questão de assédio moral, a questão de como está sendo o tratamento. Então, o sindicato ele é o escudo do servidor público. Agora, daquele que quer ser defendido, que infelizmente tem alguns que não queiram. Então, não é obrigatório a filiação ao sindicato? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas você sendo afiliado ao sindicato, você tem inúmeras vantagens. Por exemplo, você tem uma assessoria jurídica. Você vai disponibilizar o sindicato, você vai estar contribuindo mensalmente
para que ele tenha uma sede. Já existe uma sede própria hoje e carro também, automóvel. Então, tudo isso, uma pessoa só não pagaria um advogado, uma pessoa só não pagaria um carro, uma pessoa só não pagaria um prédio. Mas a união dos trabalhadores, a contribuição, eles não pagam o sindicato, eles contribuem com o sindicato. Faz com que isso... Inclusive, eu sugiro que você chame o atual presidente, que é Geocássio, e o vice-presidente, chama os dois, ou um outro, ou os dois mesmo, que é a Dailton, que eles têm mais propriedade, né? São atuais. Eu nem deveria estar falando, eu estou falando da minha experiência antiga, viu? Sim, Anterior. sim. Hoje são eles, desde fevereiro de 2021, eu não sou mais presidente do Sindicef Candé, né? Eu sou diretor de cultura, mas, daqui do município. Mas, assim, eu tenho uma vivência que foram 3 mandatos, né? 9 anos. Eu passei 9 anos direto e não é qualquer forma, era uma forma intensa. A gente sofreu muito aqui, né? Para conquistar alguns direitos.